Gostaria de ler com vocês Hebreus 12, de 4 a 13. Livro dos Hebreus, capítulo 12, de 4 a 13. Eu distribuí um texto para vocês lerem, quando for preciso eu vou pedir, vocês vão se levantar e vão ler. Hebreus 12, de 4 a 13, vamos ler de forma responsiva. Podemos ficar de pé, aqueles que podem? Hebreus 12, de 4 a 13. Na luta contra o pecado, primeiro título diz, a disciplina de Deus é para o nosso bem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornam participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Pois ele nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Amém. Podeis sentar? Então, a disciplina no momento não parece ser bom, não parece ser uma coisa boa, mas no final a intenção é promover a honra da Igreja de Cristo. Entre os muitos problemas que enfrentamos, um merece atenção especial: a carência da disciplina eclesiástica. Vou abrir um parênteses para falar da ausência da disciplina em todos os lugares. Hoje, a gente percebe que não há disciplina. A gente vê uma criança sapeca, e ela pinta e borda, e o pai fica olhando, achando graça, a mãe olha, acha graça. Então, hoje, ninguém está exercendo a disciplina. Não pode chamar a atenção. A própria lei proíbe o pai agora de bater no filho. Ele vai ser denunciado e poderá ser preso. Eu que desliguei sem querer aqui, apertei o botão. E o pai pode ser preso. Se você estiver batendo no seu filho, ele estiver gritando, que às vezes o pai está batendo no filho, ele grita, parece até que está espancando, né? Ou se o vizinho ouvir, já foi, ele vai denunciar e você pode ir preso. No meu tempo, meu pai só olhava para a gente assim, ó, a gente já ficava quietinho, porque senão já sabe o que vai acontecer. Lá no meu quintal, quando eu era pequeno, no Rio de Janeiro, eu ficava correndo em volta da casa, aí minha mãe falava assim, ó, eu ia dar 5 chibatadas, mas cada volta que você der aí é mais uma, né? Então eu tinha que me entregar. Depois que ela baixava assim, arrancava o galho da goiabeira, o que tinha na mão ela batia na gente. Às vezes era tesoura, com o cabo da tesoura, às vezes com a pá de angu, ou com a vassoura que tinha na mão. Mas a gente
sabia que havia disciplina. Hoje o cara é preso e daqui a pouco ele está solto, ele não cumpre a disciplina. O jovem que morreu no Rio de Janeiro levou 23 facadas, o assassino dele estava com uma vara de soltura no bolso, foi solto por um juiz. Quais acusações que ele tinha? Ele era acusado de assalto, de furto, de tráfico. Não era para ele estar solto. Tem que chamar aquele juiz que soltou ele e falou: por que você fez uma bobagem dessa? Chamar o juiz que assinou aquele alvará ali. Então ele foi preso. Então a disciplina, a gente já sabe que não vai dar nada. Pode fazer que não vai acontecer nada. Então falta disciplina. Só que na igreja não pode ser assim. Na igreja não deve ser assim. Então nós acabamos de ler que o pai castiga o filho que ele ama. Se não é castigado, não é filho, é bastardo. Porque se o pai ama, ele corrige. E o filho, ele deve estar debaixo da correção. Interessante que a gente só quer a chuva de bênção, né? A gente não quer. Você pergunta para qualquer pessoa aí fora, ele fala assim: você sabe que se você morrer você pode ir para o inferno? Ele fala: não, Deus é amor, ele não vai me lançar no inferno não. Então ele só quer um Deus que lhe cobre de bênçãos. A justiça de Deus ele está fora. Ele fala assim: não, mas eu também sou filho de Deus. Mas que filho é esse que não obedece ao seu pai? Então não é filho. Todos somos criaturas de Deus, mas nem todos são filhos. A Bíblia diz que todos que receberam Jesus, foi-lhe dado o poder de ser chamado filho de Deus, os que creem no seu nome. Filho é aquele que crê e ouve a palavra de Deus. Quem não ouve a palavra de Deus não é filho de Deus. Não é filho de Deus. É criatura de Deus. Então, há uma ideia hoje de uma igreja que não pune as pessoas, de uma igreja onde está tudo bem, vamos estar na igreja, somos todos irmãos, é uma bênção, é só vitória, não tem nem luta, né? É só vitória. Para ter vitória tem que ter luta. Então, há uma ideia de que a igreja hoje, ela não pode disciplinar as pessoas. Pode até levar um processo, né? Determinada situação, a igreja pode até ser processada por aquele a quem ela disciplinou. O meio de manter a igreja... antes. A busca da igreja moderna por aceitação e relevância uma religião tolerante acabou por afetar a aplicação da disciplina eclesiástica. Então, hoje existe uma igreja tolerante. Não, está tudo bem. Está com dízimo em dia? Está tudo bem. A igreja tolerante, que ela aceita o pecado de uma maneira tranquila, ela convive bem com isso. Só que não é assim que tem que ser. A igreja, ela não pode tolerar o pecado. A igreja, ela ama o pecador, mas ela não admite o pecado. A gente sabe que a gente é pecador, mas eu tinha um pastor lá no Rio que falava: nós somos pecador, mas nós não somos pecadeiros. O que é pecadeiro? Ele falava: pecadeiro é o fabricante de pecado. A Bíblia fala que Jó se desviava do mal. Hoje o cara corre para o mal. Os pés dele se apressam para o mal. Jó não. O mal estava ali e Jó vinha para aqui, ó. O mal está ali e Jó vinha para cá. Então Jó era um homem justo e se desviava do mal, temente a Deus. Jó lhe oferecia um sacrifício. Por acaso, se os seus filhos tivessem pecado e ele não tivesse tomado conhecimento, ele já oferecia um sacrifício por causa daquilo ali. Então veja como Jó era temente a Deus. Então,
Precisamos retornar ao exercício saudável da disciplina bíblica e eclesiástica. A igreja, por mais que ela ame a pessoa, e aí a Bíblia diz, vinde como estáis, que Jesus vai transformar. Não é vinde como estáis e permaneça como estáis, de forma nenhuma. Vinde como estáis. Pode entrar aqui bêbado, pode entrar endemoniado e pode entrar efeminado, mas não vai ficar dessa maneira, porque Jesus transforma. Todas as vezes que Jesus se encontrou com alguém, a vida desse alguém mudou. Quando Jesus encontrou com Zaqueu, que ele subiu na árvore, e ele disse, Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver. Então, quando Jesus encontrou a mulher do fluxo de sangue, quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada. Todas as pessoas que encontravam com Jesus eram curadas, eram transformadas. Ninguém que se encontra com Jesus continua na vida de pecado, ninguém. Ah, mas a Bíblia diz, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Isso quer dizer que a graça de Jesus é muito maior que o pecado que a pessoa tem. Paulo diz, então o que faremos? Continuemos a pecar para que a graça superabunde? Ele mesmo responde, de modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós que já fomos retirados desse pecado? De forma nenhuma. Então existe uma necessidade da disciplina. Né? Existe uma necessidade. A disciplina eclesiástica é um processo de corrigir o pecado na vida da igreja e dos seus membros. Então, quando tem alguém em pecado na igreja, a igreja vai corrigir. É um processo. Não é imediato, tá? Tudo que é processo não é instantâneo, é imediato. Não é imediato, vai demorar. Vai levar um certo tempo para a pessoa refletir. Pode ser uma admoestação particular. Então, se eu tiver errado um dia lá, cometendo uma falha, o senhor Antônio pode chegar para mim em particular e falar, irmão Eliseu, isso que você está fazendo está errado. Ninguém falou para você, não? Aí eu vou falar, não, ninguém falou não. Eu posso até falar para ele, não, eu estou certo. Ele fala, mas está errado, olha aqui a Bíblia, o que a Bíblia diz. Ó. Então, uma demonstração particular, vai me chamar em particular, a gente vai orar junto. Aí pode ser que eu atenda o que ele me falou, e eu me arrependa. Então, pode ser particular. E pode ser até a exclusão do membro da igreja. A exclusão é o último passo. Então ninguém vai excluir um membro de cara. Primeiro ele é chamado, ele é ouvido, é um processo. A gente vai ouvir o que ele tem a dizer, ouve-se alguma testemunha se tiver. Aí vai chamar ele à exortação, aí ele não ouve. Aí você promove o afastamento, ele continua no pecado, aí vem a exclusão. Aí vem a exclusão, onde ele sai do rol de membros da igreja. Ele não saiu de maneira nenhuma do livro da vida, se ele tiver escrito. Se Jesus escreveu o nome dele do livro da vida, a igreja não tem como excluir ele do rol do livro da vida, mas ele foi excluído apenas do rol de membro da igreja, porque ele está em pecado. As censuras eclesiásticas, irmãos, são necessárias para ganhar para Cristo os irmãos ofensores. Então, a intenção é que o culpado se arrependa, e a pureza da igreja, e a glória de Cristo. Esse é o objetivo. Vamos ler Mateus 18. Alguém recebeu um papel aí? Mateus 18... de 15 a 20, fique em pé e leia bem alto aí, por favor. Isso. Se não te ouvir,
Se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz a igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Muito bem, então são os passos que a gente deve dar quando tem alguém em pecado, e a gente não pode queimar esses passos. Primeiro eu vou até ele em particular. Olha só, primeiro eu vou até o irmão. Aí se ele não me ouvir, eu vou com uma testemunha ou 2 testemunhas. Se não ouvir ainda, aí leva ao conhecimento da igreja. Aí a igreja vai promover a justiça que deve ser dada ali, atenção àquele caso. Já tem gente que já leva direto para a igreja. Já tem gente que já vai direto com a testemunha. Então está queimando etapas. Primeira coisa, vá até o seu irmão, converse com ele, ore com ele. Pode ser que você ganhe seu irmão, mas a gente não faz isso. A gente conta para outro, né? Cleilton me desacatou, vamos supor, um exemplo. Aí eu vou e conto lá para o Anderson. Olha o que Cleilton fez comigo, ó. Tá errado, irmão. Primeiro eu tenho que ir no Cleilton. Aí depois, se ele não me ouvir, eu chamo o Anderson e falei, vamos lá no Cleilton comigo? Aí se eu não ouvir, eu levo até o conhecimento da igreja. Por isso que eu falei, é difícil? Ninguém está falando que é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. Mas é preciso ser feito. Interessante que ninguém espera isso, sabe? Se alguém me ofender, olha, eu que fui ofendido, então eu devo procurar o irmão que me ofendeu. Esse irmão que me ofendeu, jamais ele está esperando que eu vá até ele. Última coisa que ele acha é pensar, o Eliseu não vai vir aqui falar comigo. Aí eu vou lá falar com ele. Poxa, isso que você fez, cara, não foi legal, né? Eu estou muito chateado contigo. Mas a gente é irmão em Cristo, né? Eu amo você. Jesus falou que a gente precisa desenvolver esse amor e comunhão. Então, vamos orar aqui, cara. Eu fiquei chateado com isso. Então, talvez não dê nada certo nessa situação aí, mas eu fui lá, sabe? Cumpri o que está na Bíblia. O que o irmão Antônio leu está aí em Mateus 18, é bíblico. Aí, se ele não me ouvir, eu vou lá com outra pessoa. Ó, vim aqui sozinho, você não me deu a mínima, estou vindo uma pessoa aqui. Permanece a sua opinião? É isso mesmo? Aí a pessoa diz, não, é isso mesmo. Não vou com a tua cara, acabou e pronto. E aí pronto, aí o negócio está engrossando, né? Então, é o que a Bíblia fala para a gente fazer. Qual é a necessidade de uma disciplina? Primeiro, porque é o desejo de Cristo. Jesus quer que a gente mantenha a igreja pura. É assim que Jesus deseja ver tratados que caírem. Aquele que caiu, a gente deve tratar. Quem cai, a gente tem que tratar. Segundo, porque pode haver uma corrupção generalizada. O que é isso? O pecado é como um fermento. Se não for tratado adequadamente, rapidamente cresce e corrompe mais membros da igreja. Ah, porque se o Antônio fez e não deu em nada, eu também posso fazer, né? Se a Jandira fez e não deu nada, então o que tem eu fazer também? Então, daqui a pouco, a igreja, o fermento faz a massa toda crescer e o negócio vai piorando. Há uma corrupção geral. Depois, por que a necessidade? Porque o exercício da disciplina identifica aqueles de quem devemos nos separar. Se aquele está em pecado, a igreja disciplinou, está fazendo uma certa separação, né? Não tem uma laranja podre no saco que ela contamina todas as outras laranjas? Se você deixar, já era. Você tem que pegar e tirar a laranja podre. Isso
tem que ser feito com muito carinho. Eu estou usando o exemplo aqui de que do fermento, falei da laranja. Então, quando eu tenho alguém na igreja com pecado, e é interessante que esse pecado, irmãos, ele vai se tornando público, e as outras pessoas vão sabendo, e há um mochicho na igreja, e eu já falei isso aqui da última vez, só quem não sabe é o pastor, sabia? E quando o pastor chega, todo mundo, o pastor aí chegou, aí muda o assunto. O conselho da igreja também não sabe, mas todo mundo na igreja sabe. E aí a pessoa fala assim, aquela igreja ali, não vou lá não, ali estou melhor do que ela, e às vezes está mesmo, estou melhor do que o pessoal que está lá, e às vezes está mesmo. Então, não é para a gente, então, o pecado, ele traz corrupção. A disciplina identifica aqueles de quem devemos nos separar, pois se dizem irmãos, mas querem viver no pecado. Sabe qual é uma coisa que é incrível na igreja? É se o cara está em pecado, ele deveria chegar na direção da igreja e falar, irmão, eu estou em pecado, eu preciso do afastamento da igreja. Mas não, o cara está em pecado, ele quer continuar sendo presbítero, né? Ele quer continuar no louvor, pastor, ele quer continuar ali no cargo, que aquele cargo lhe dá um status, lhe dá uma posição, né? Infelizmente é isso que acontece, irmãos. Aí ele quer continuar assim, naquela posição. Então, o erro existe, mas se a gente errar, irmãos, tem que pedir perdão. Eu falo lá na aula de trânsito, se você bateu com o carro, está errado. Pô, irmão, desculpa, eu que estava errado, vê o prejuízo aí que eu vou pagar. Ninguém quer bater no carro no trânsito, não, quando é um acidente. Se bateu, foi sem querer. Ninguém está vendo que vai bater e falar, vou deixar bater, ó, que legal. Claro que não, é sem querer. Então, irmão, vê quanto foi aí que eu amassei o seu para-choque, quebrei a sua traseira, né? Eu vou pagar, vê quanto é isso. Eu sei que eu vou te dar um transtorno aí, mas vamos acertar isso aí, vamos. Então é assim que a gente tem que fazer. Mas o cara quer continuar na liderança da igreja, no conselho da igreja, na junta diaconal, no louvor. Posso falar porque vocês não sabem o nome. Lá no Rio teve um presbítero que ele viveu enganando a esposa dele por muitos anos. Ela só descobriu quando a amante dele engravidou. E aí não teve mais como esconder, aí nasceu a criança. Aí a gente pensou, caramba, mas esse camarada era presbítero, ele estava na liderança da igreja. O presbítero Marcos sabe quem é. Ele estava na liderança da igreja e só descobriu porque veio à tona, né? Aí ele foi disciplinado, irmãos. A igreja disciplinou. Veio à tona, houve um burburinho, tal. Tem que disciplinar. Mas por que esse... E um pastor chegou perto dele e falou assim, irmão, está tudo bem com você? O pastor sabia já. Irmão, está tudo bem contigo? Você não quer me falar nada antes de entrar o processo? Não temos que orar? Não, está tudo bem, pastor, está tudo jóia, tudo tranquilo. Então era para ele falar, não, pastor, estou com problemas. Então é preciso que haja disciplina na igreja, porque existe muito que se diz irmão, mas querem viver no erro. Então por isso tem que haver disciplina. Algumas objeções para a disciplina. Quer ver o que o pessoal fala? E o conselho levou a tribunal o irmão lá e excluiu. Mas a Bíblia diz, não julgueis para que sejais julgado. Não julgueis para que não sejais julgado. Então a gente não está julgando não, a gente está vendo que necessita da disciplina. Então alguém, para você não disciplinar, não faz isso não, você não pode julgar. Ninguém está julgando, irmãos. A gente está vendo, está todo mundo vendo. De fato, Jesus disse, Mateus 7, não devemos julgar para não sermos julgados. Tem mais alguém com um pedacinho de papel para ler? Dona Orquiza, leia, por favor, o versículo que está na sua mão. Qual é o versículo? Eu esqueci de anotar.
Provérbios 13, 24. Espera aí, vai te dar o microfone. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. Muito bem, então é preciso fazer uso da vara. A vara, no Antigo Testamento, tinha um sentido também de medida, de régua, mas também é a vara da disciplina, o termo é bem claro. Então não devemos retirar a vara da disciplina. A Bíblia diz que a astutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Então, a vara da correção funciona, né? A Bíblia diz que ela funciona. Afugentará a astutícia do coração da criança, mas a gente fica com dó de disciplinar. Então veja, essa história que fala, não julgueis, está julgando não, irmão. Julgar é quando eu não sei de uma coisa eu estou falando, mas quando eu sei de algo, e a gente precisa falar, isso não é julgar não. Quando o conselho transforma em tribunal, quando o conselho da igreja ele exclui alguém ou aplica a pena a algum faltoso, ele se transforma em tribunal, é constitucional. Faz uma oração, transforma em tribunal, julga aquele caso, depois que profere a sentença, ora, termina o tribunal, volta a funcionar administrativamente. Então, quando alguém é punido, está se cumprindo a palavra de Deus. Quando alguém é disciplinado. Então, essa objeção cai por terra, não julgueis. Outra objeção que os irmãos falam, a Bíblia diz, amai-vos uns aos outros. Você não está exercendo amor quando você está disciplinando, isso é uma objeção à disciplina. Penso que a disciplina peca por falta de amor, mas é o contrário. Quando se aplica a disciplina, está demonstrando-se amor. É verdade que algumas disciplinas eclesiásticas podem ser acusadas de falta de amor, mas esses erros humanos não podem ser atribuídos à doutrina. A doutrina é boa. É claro que tem alguns irmãos que na hora de disciplinar, falta ali o amor. Alguns pais mesmo na hora que vai bater no filho, está com raiva. Não é hora de exercer a disciplina. Tem que esperar passar a raiva. Aí depois exercer a disciplina com amor. É difícil. Ninguém está falando que é fácil, mas é difícil. Então ele chega, porque você está com raiva, está descarregando a raiva em cima da criança. É diferente, né? Tem pai que chega para o filho e fala, ó, você vai apanhar agora, porque você lá na escola fez isso, chegou aqui uma queixa, então é por isso, você sabe que você está apanhando? Sim. Então você vai levar umas chineladas, vai levar umas palmadas. Então o pai está de maneira bem sóbria disciplinando seu filho. E isso produz efeito, né? Não bate mais, né? Parece que esquece, né? Lá em casa eu não esquecia não, meu pai falava assim, ó, quando chegar em casa a gente vai conversar. Aí eu chegava em casa, eu corria para a coberta, logo ia para a cama, para não ter conversa. Aí ele me chamava, vamos conversar? E aí? Hoje não. Ó, mudou tudo, né? Está mudando. Então, a igreja não pode entrar nessas mudanças. Uma outra objeção para a disciplina é a vergonha. As pessoas que são contrárias à disciplina falam assim, não, você não pode fazer isso com o irmão, não, você está causando no irmão vergonha. Né? Você está envergonhando o irmão. Você está constrangendo o irmão. É constrangimento. Mas a perspectiva está equivocada, né? É preciso enfatizar esse caráter delicado presente na disciplina, mas o argumento caminha na direção da preservação da honra do culpado em detrimento da honra de Cristo. Então,
Eu estou falando que o culpado não pode ser envergonhado, mas o nome de Jesus foi envergonhado há muito tempo e não tem ninguém ligando para isso. Então não tem problema que o irmão se envergonhe por causa do pecado, não. É até bom que ele se envergonhe, porque senão eu vou falar como diria o outro, irmão sem vergonha, né? Então tem irmãos que são sem vergonha, eles não se envergonham, não se envergonha. Então seria bom que a gente se envergonhasse sim, para manter a pureza da igreja, porque o que está sendo envergonhado é o evangelho. Então, o caráter da vergonha, é importante que a pessoa se envergonhe. Se ele se envergonhar e causar nele arrependimento, isso vai ser bom, tá? Então tudo hoje é questão de constrangimento, né? Tem que se usar sabedoria. Quando você vai lá na igreja que eu participei como conselho, quando ia anunciar a igreja, o irmão José da Silva foi afastado da igreja por causa da quebra do 7º mandamento. Então lá publicava no boletim e falava publicamente, porque tem gente que não lê o boletim. Aí a gente falava para o irmão, essa noite nós vamos anunciar a decisão lá sobre o seu caso. Seria até bom que o irmão não fosse à igreja hoje, ou se alguém da sua família não fosse. Então a gente advertia, né? Se a pessoa quiser ir, tudo bem, mas se você quiser se sentir à vontade, tem problema. Mas hoje nós vamos anunciar lá. Então a pessoa ficava com vergonha. Então a gente anunciava para a pessoa já saber que tu ia avisar aquilo ali. Então, mas aí a pessoa fala, o constrangimento, causou vergonha para todo mundo. É bom que cause vergonha, gente. É bom que cause vergonha. Então, são essas as objeções. Não julgar. Fala que, como é que está amando, se está punindo? Quem ama, exerce a disciplina. E a vergonha. Agora, qual é o alvo da disciplina? Objetivo. Ganhar o culpado. O objetivo da igreja, quando exerce a disciplina, é que aquela pessoa não se perca, que ela se arrependa e volte. Eu já vi muitos irmãos que foram disciplinados, humildemente reconheceram o erro, foi suspenso da comunhão. O irmão pode vir à igreja quantas vezes quiser, o irmão só não poderá ser eleito a nenhum cargo, o irmão não vai tomar ceia nesse período e não poderá concorrer às eleições da igreja, porque o irmão vai ser afastado por tempo indeterminado, ou por tempo determinado. E aquele irmão aceitava a disciplina, o conselho orava com esse irmão. Daqui um período, o irmão voltava ao conselho, irmãos, quero retornar à disciplina, à membresia da igreja e gozar de todos os privilégios. Então esse irmão mais tarde, ele, com o passar de algum tempo, ele vai refletir e vai falar, realmente foi necessária a disciplina e me fez bem. Então a disciplina faz bem. Não devemos nos alegrar com a falta de ninguém e nem ficar comemorando a queda de ninguém. Lê mais Mateus, lê esse texto que está contigo. Qual versículo? 1 Coríntios, som. Aí, 1 Coríntios 5, do versículo 1 ao 5. Diz assim, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vós entristeceis por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente de corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e ao meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Muito bem. Então, é palavra aí do apóstolo Paulo, né? Então, ele diz que
quem está nesse pecado deve ser afastado realmente da igreja, da comunhão. Paulo diz que tem pessoas na igreja que estão em pecado sério, tão sério que nem nos gentios se ouve falar. E, no entanto, a igreja vive normalmente, foi isso que ele quis dizer. A igreja não se entristece porque não foi tirado do meio dela essa pessoa. Então, é preciso sim que a igreja cuide para que isso não ocorra. A gente não pode viver na igreja com irmãos no pecado, achando que isso é natural e que assim deve acontecer. É preciso que haja, irmãos, denúncia, né? É preciso que haja, depois da gente procurar o irmão, depois de conversar com o irmão, trazendo o conselho da igreja, comunicar o conselho da igreja, é preciso, tá? Porque, e toda denúncia que chega à igreja tem que ser por escrita, não adianta ninguém trazer uma denúncia que não seja por escrita. Então, quando eu estava lá no conselho da igreja, teve uma prima que estava conversando, ela estava lá em casa, aí ela falou assim, porque fulano faz isso, fulano faz aquilo outro, e está tudo no mesmo. Aí eu estava ouvindo, eu falei assim, para minha prima, quem é? Fulano, eu falei, faz o favor, eu sou presbítero na igreja, isso tudo que tu falou, você pode escrever num papel e assinar? E mandar lá para o conselho da igreja? Aí ela já fez assim, não, mas é porque eu não vi, é porque, eu falei, não, pô, escreve no papel, que aí o conselho vai tratar desse assunto. Eu não posso ficar aqui como presbítero ouvindo o que você está dizendo e dizer que está tudo bem. Aí ela se esquivou. Aí eu falei, então pare de falar nesse assunto, pelo menos se eu estiver presente, não fala mais nesse assunto. Então, quando eles tinham que falar alguma coisa, falavam assim, o Eliseu está aí, ele é presbítero. Aí eu falei, é bom que me respeite mesmo. Então, se tiver um assunto falando perto de mim, gente, eu falo, anota no papel e assina, porque eu vou levar no conselho isso aí, tá? Aí a pessoa, na mesma hora, porque a pessoa está de fofoca, ela fala, não é bem assim, eu não tenho certeza. Então, irmãos, é preciso que alguém tenha coragem, né? E que realmente viu. Aí, o processo anda. Então é preciso que haja a disciplina para ganhar aquele culpado, o faltoso. A intenção é essa, né? Quando a igreja deixa de praticar a disciplina, a igreja começa a parecer-se com o mundo. Então a igreja está parecendo com o mundo. Já não dá para saber mais o que é a igreja, o que é o mundo. Está tudo igual, né? A restauração à comunhão da igreja ocorrerá quando houver sinais de verdadeiro arrependimento. Alguém foi punido, alguém sofreu a disciplina, então a igreja vai chamar esse faltoso, ou esse próprio faltoso vai se arrepender e procurar a igreja, e aí vai haver sinais de arrependimento. O conselho procura saber se ele se arrependeu, e se há testemunhas que dizem, não, o irmão está arrependido, o irmão mudou, o irmão reparou aquele erro, e isso, irmão, ganhou o faltoso, ganhou o irmão que estava errado. Ao invés de castigar o irmão que está errado, ou seja, execrá-lo, não, a gente está trazendo para perto. A disciplina visa isso, trazer o faltoso de novo à comunhão da igreja. E enquanto a igreja não exerce a disciplina, ela vai se parecendo cada vez com o mundo. A igreja parece que é um clube, onde tem os associados. Só que, irmão, no clube você paga a mensalidade, na igreja não. Porque existe muitos membros da igreja que não dão dízimo, não se preocupa com isso. Então nem um dízimo ele dá. Então a igreja cada vez vai se parecendo com o mundo. E a gente não pode ficar parecido com o mundo. Nós somos um povo
A Bíblia diz que vós sois nação santa, povo exclusivo de Deus, chamado, né, das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, como um povo, como um sacerdócio real, como nação santa, nós devemos viver da maneira digna da vocação que fomos chamados. Não vamos nos enganar, todos nós aqui somos pecadores, mas como eu disse no início, não podemos viver no pecado, não devemos continuar no pecado. Nós não somos pecadeiros, não somos fabricantes de pecado, não somos. A gente peca e procura se arrepender e desviar-se do erro, para que a igreja possa seguir crescendo, né? Quem tem uma plantinha em casa, vai lá, aí tu percebe que tem alguma coisa ali ruim na planta, vai lá e limpa, né? Vai lá, limpa, vai lá, cuida. Se você deixar, daqui a pouco já tem mais partes da planta corrompida por aquela doença, e daqui a pouco a plantinha morre. Então é preciso a gente cuidar, é preciso regar de amor, regar de carinho. Ninguém está falando que é fácil, tá? Mas a gente precisa exercitar a disciplina no amor de Cristo, visando ganhar o faltoso. Tem muita coisa para se falar nesse assunto, para a gente conversar, então não vou esgotar. A disciplina é um instrumento designado por Deus para a preservação e promoção da pureza da igreja. Nenhuma objeção será forte o suficiente para dissuadir a igreja de praticar a disciplina. Então, devemos insistir que sua origem é o próprio Deus, conforme ordenado por Jesus, como instrumento de restauração do faltoso, arrependido, e da preservação da sua honra, quer dizer, da honra de Cristo. Regozije-se quando houver uma restauração e se entristeça nas exclusões. O arrependimento é o triunfo da graça e a dureza de coração, um triste saldo do pecado. Nos dois casos, ore fervorosamente pelos envolvidos. Vamos agradecer a Deus, vamos finalizar. Eu não estou vendo a superintendente por aqui, por isso que eu estou... está aqui a vice. Vamos encerrar, vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por este breve estudo da Tua Palavra. Te louvamos porque a Tua Palavra é viva e eficaz e faz aquilo que Te apraz, Senhor. Ela não volta vazia. Opera em nós, Senhor, a transformação, a mudança, Senhor, o desejo fervoroso de buscar o Teu nome, buscar a santidade, de deixarmos o pecado, Senhor, e buscarmos a Tua graça. Ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. Abençoa, Deus, a nossa igreja. Abençoa, Deus, o conselho da igreja central, o pastor Flávio e todos os irmãos que aqui estão. Oramos agradecidos em nome de Cristo. Amém.